Para atingirmos uma relação mais equilibrada entre sociedade, economia e meio ambiente, são necessárias novas soluções em praticamente todas as áreas do conhecimento humano. Sustentabilidade e a inovação, portanto, são assuntos que caminham juntos. Mas será que a vocação de potência ambiental e econômica do Brasil se estende para o campo da inovação? Como deve ser a inovação brasileira? Para debater esses assuntos, o programa Capital Natural dessa semana recebe o professor Fernando Landgraf, que assumiu recentemente a presidência do IPT, Instituto de Pesquisas Tecnológicas do Estado de São Paulo, e o engenheiro químico Antônio Moschbacher, diretor de Tecnologias Renováveis da Braskem e um dos pais do plástico verde. Fernando, pouca gente se dá conta de que a inovação no Brasil é relativamente recente. Os laboratórios de nível internacional surgiram mais ou menos em 1980. Como nós podemos recuperar esse tempo perdido? Bem, eu acho que o grande desafio é cultural, né? Nós temos, a sociedade brasileira não está acostumada com essa ideia de que nós temos que buscar a inovação, que é uma coisa que se realiza na indústria, né? Então, eu acho que o governo tem feito um esforço muito grande, não falta dinheiro para a inovação, certo? Eu acho que o que está faltando são boas ideias. Então, está faltando a nossa juventude buscar essas novas ideias, trazer novas ideias e colocá-las no mercado. Antônio, existe uma cultura de tecnologia nas indústrias e nas empresas brasileiras ou a Braskem é uma exceção, na sua opinião? Eu diria que existem exceções, principalmente em empresas de grande porte. Temos exemplos como Braskem, Embraer, Natura, Petrobras. Porém, aquelas indústrias de pequeno porte, de médio porte, elas não têm essa tradição. Inovação significa risco. Essas empresas não têm por tradição ou por cultura arriscar o negócio, investir uma parte em inovação, mesmo existindo, como disse o professor Landgraf, um capital fácil hoje acessível a essas empresas. Vou fazer uma pergunta para os dois. O físico José Roberto Dragovich disse que o Brasil aprendeu a investir dinheiro nas pesquisas, mas ainda não aprendeu a produzir dinheiro com o resultado dessas pesquisas. Vocês concordam com essa avaliação? Eu concordo, com certeza. E eu acho que uma das coisas que falta é termos a mesma língua entre a academia, os institutos de pesquisa, como o IPT, e a indústria. Quer dizer, faltam doutores na indústria, porque a gente fala uma língua diferente, os doutores, né? E é importante, a relação só vai se dar, né, na medida em que tivermos gente com uma boa formação na indústria, como tem na Braskem, por exemplo, né? Mas isso não está disseminado. Então, isso é uma das coisas que faz falta hoje em dia. Antônio. Muitas vezes o pesquisador se preocupa com o sucesso tecnológico. E é importante o sucesso comercial. É importante saber fazer conta e ver se aquela inovação, se aquele novo produto, a melhoria de processo, vai dar resultado no futuro, quando esse produto for lançado ou quando a melhoria for implementada. Isso faz parte do dia a dia de um pesquisador. Ele tem que ter suas metas e uma vez que o produto sai e é lançado no mercado ou aquela melhoria implementada, tem que fazer um acompanhamento desses custos para ver realmente quanto que aquele projeto cumpriu o seu objetivo. Isso daí é uma coisa que faz parte do dia a dia de uma empresa que tem um bom processo de gestão de inovação. Isso é muito importante. Hoje faltam profissionais no mercado na área de gestão de inovação. Fernando, a maioria dos pesquisadores nos Estados Unidos estão nas empresas. Sim. Ao contrário do Brasil, onde a maioria dos pesquisadores está na universidade. Como explicar essa relação, até que ponto ela pode ser alterada? Bem, primeiro, como explicar essa situação? Eu acho que é a indústria que, como o Antônio disse, como a indústria, de maneira geral, fora as exceções, como a indústria evita o risco de investir em inovação, então também não contrata os doutores que estariam trabalhando com a inovação. Então isso é um problema. Por isso que nos Estados Unidos tem mais do que aqui, porque lá a indústria é obrigada a competir mais, né? E num nível de exigência maior,
e, portanto, precisa de gente com formação mais alta para para participar dessa competição. Então, eu acho que esse aspecto, essa diferença entre países do primeiro mundo e nós é muito marcante. Por isso, temos menos doutores na indústria no Brasil do que lá fora. Agora, isso está mudando, isso vem mudando. Eu acho que todo esse esforço de formar doutores vai levar a isso, certo? Eu acho que a disponibilidade dos doutores vai levar a indústria a contratar cada vez mais doutores e, com isso, a gente tem essa oportunidade de aumentar a nossa capacidade de gerar inovação. O dinheiro empregado na pesquisa normalmente vem do governo, ao contrário de outros países onde ele vem mais da iniciativa privada. Como você vê essa relação e como ela pode ser alterada? Olha, no caso de uma empresa que nem a Braskem, a maior parte do dinheiro vem da Braskem. Novos projetos, programas que estão sendo lançados por agências de fomento, a nível federal, BNDES, FINEP, a nível aqui do Estado de São Paulo, FAPESP, outras fundações estaduais de amparo à pesquisa, eles incentivam o uso do capital da empresa numa contrapartida ao dinheiro subsidiado pela agência de fomento. Então, por exemplo, para cada real que a empresa subsidia, a empresa tem que colocar R$ 1 ou R$ 2 do próprio capital. Isso é uma forma para garantir que a empresa realmente vai ter interesse naquilo e vai levar adiante um projeto que pode ser uma realidade no futuro. Na sua opinião, Antônio, quais são os entraves para uma empresa desenvolver uma pesquisa, colocá-la no mercado e conseguir, de alguma maneira, alguma rentabilidade disso no final do processo? O Dr. Landgraf falou em cultura, é importante. O passado da empresa é importante porque nem só de sucesso vive a pesquisa. É importante saber que às vezes tem fracassos, tem sucessos e isso daí não pode acabar com a pesquisa na empresa por causa de um ou outro fracasso. Por outro lado, é muito importante a proximidade do mercado. Eu diria que a inovação nasce no mercado. A partir da percepção dos nossos clientes, ou mesmo a nossa percepção das necessidades do mercado, é que se lança um novo produto. O plástico verde da Braskem nasceu através de uma percepção de que o mercado mundial, não só no Brasil, mas na época o mercado principalmente europeu, americano e japonês, demandavam um produto com essas características. E foi assim que há 5 anos atrás o projeto foi lançado e a partir de 2 anos atrás, quase 2 anos atrás, virou realidade. Vamos agora fazer um intervalo e na volta vamos procurar responder a pergunta sobre a vocação nacional para a inovação. Fique agora com as principais notícias do Brasil e do mundo. Estamos de volta com o programa Capital Natural, esta semana discutindo a relação entre inovação e sustentabilidade. O Brasil é o país mais biodiverso do mundo. Tem uma das matrizes energéticas mais limpa e é o berço do etanol, o combustível de fonte renovável mais difundido. Será que todas essas credenciais nos colocam na liderança da inovação para a sustentabilidade? O que mais temos a mostrar? Fernando, qual o papel do IPT em todo esse processo? Como ele articula a relação da universidade, do governo e da iniciativa privada? Bem, eu acredito que estamos vivendo um momento especial nessa direção, né? E essa articulação, eu vou lhe dar um exemplo. O maior projeto que o IPT tem hoje é justamente um projeto voltado para a gaseificação da biomassa, gaseificação do bagaço de cana. E a ideia é de que a gente consiga aproveitar melhor o bagaço de cana. E isso se baseia numa aposta tanto de empresas importantes brasileiras, como Petrobras, Oxiteno e Vale, quanto do próprio governo, né, do BNDES, da FINEP, do governo do Estado, que apostam nessa ideia que é uma alternativa, a ideia mais difundida, que é o aproveitamento do bagaço para aquele caminho bioquímico, né, do etanol de segunda geração, etc. Então, essa via térmica é uma alternativa. E isso a gente, na verdade,
trata-se de um risco, como falou o Antônio. A inovação é risco. A gente depende, na verdade, de como vai evoluir o agrobusiness da cana no Brasil nos próximos 20 anos. Porque uma pesquisa como essa, ela só vai ao mercado na década de 20. Então, nós somos obrigados a trabalhar dentro de um quadro que supõe que o petróleo vai continuar subindo de preço como subiu de 2000 até 2010, certo? Será que vai? Tudo indica que sim. Então, se o petróleo continuar subindo, vai viabilizar o contínuo uso do etanol, certo? Então, que hoje em dia a gente vive um momento meio estranho, de um soluço no programa do álcool, né? Mas isso deve passar. Se o petróleo continuar subindo, isso vai passar. Nós vamos continuar produzindo cana e vamos continuar produzindo bagaço, certo? Hoje está faltando bagaço, mas se continuarmos a crescer, nós temos que aproveitar melhor essa biomassa. E é possível fazer uma quantidade muito grande de diesel, por exemplo, a partir do bagaço. Então, isso é um exemplo de como uma articulação entre o governo, né, BNDES, governo do estado, FINEP, empresas, grandes empresas que apostam o seu dinheiro numa tecnologia como essa e as cabeças do instituto, né, apostando numa ideia que depende muito. É engraçado que o grande desafio não é tanto um desafio científico, quanto ele é um desafio tecnoeconômico. A questão é saber se o valor do investimento necessário para fazer uma planta que aproveite o bagaço para transformar em óleo diesel, né, ela é economicamente viável ou não? Será ela economicamente viável em 2020? Então, esse é o desafio que nós temos que enfrentar, que junta inovação, economia e sustentabilidade. Antônio, você foi um dos criadores do plástico verde feito a partir do etanol. Que repercussão essa descoberta, esse avanço, teve para a Braskem em termos de imagem e presença no mercado? Em termos de presença em relação à nossa produção de outros plásticos, ela é pequena ainda. Quando a ideia surgiu, era uma novidade para a Braskem, uma empresa petroquímica que fazia plástico a partir de derivados do petróleo e continua fazendo. Mas, como eu já falei, a gente percebeu que havia uma demanda no mercado para esse tipo de produto, um produto feito de matérias-primas renováveis. A gente desenvolveu essa tecnologia, resgatando uma tecnologia que a gente já tinha operado no passado, melhoramos essa tecnologia. Em 2008, operando uma pequena planta, uma planta piloto, a gente começou a produzir esse produto e a oferecer para várias empresas no mundo todo. No final de 2007, a gente participou de alguns eventos internacionais, a Feira K, que é a maior feira de plástico do mundo, e saímos de lá, não só pela nossa percepção, mas todos os órgãos de divulgação falaram que a Braskem, o plástico verde, tinha sido grande sucesso da Feira K 2007. Depois conquistamos prêmios internacionais, eu acho que o mais importante dele é o Bioplastic Awards, na categoria de maior inovação em bioplásticos. E hoje a Braskem lidera a produção mundial de bioplásticos, com esta planta que opera no Rio Grande do Sul a partir de etanol de cana-de-açúcar. Você considera que esse produto já é competitivo em relação ao plástico normal? Qual o nível de inserção dele no mercado? Hoje ele não chega, em relação ao mercado mundial, não chega a 0,2%, 0,3%, é muito pouco, mas é um primeiro passo. Em termos de preço, hoje ele é um pouco mais caro do que o plástico normal, porém, como alternativa de ser um plástico que é capaz de capturar o gás carbônico da atmosfera e reter o gás carbônico, ele é, sem dúvida nenhuma, o mais barato dos bioplásticos Talvez no nessa mercado. Perspectiva. E também o mais eficiente. De todos os bioplásticos no mercado, ele é aquele que captura a maior quantidade de gás carbônico. São 2,5 kg de gás carbônico por quilo de plástico. Isso daí é feito através de um estudo primeiramente desenvolvido na própria Braskem, e hoje esse estudo é feito por uma entidade terceirizada, junto com uma universidade, que vai ser lançado inclusive um artigo peer-reviewed, que é um artigo que você tem revisões de revisores independentes, com todo esse número auditado.
não só do gás carbônico, mas também as emissões de água, as emissões de resíduos sólidos decorrentes de todo o processo, do plantio da cana até a saída da nossa fábrica. Fernando, uma das críticas que se faz ao governo, aos investimentos do governo, é a falta da definição de prioridades. Por que essa falta de definição de prioridades e o que fazer para superá-la? Existem fatores políticos em jogo? Eu não vejo exatamente fatores políticos na definição de prioridades dos temas voltados para a inovação. Então, quando a gente olha, por exemplo, as prioridades que o BNDES estabelece no seu programa Funtech, que é um programa voltado para o financiamento à inovação, não vejo esse sinal político. Agora, definir prioridade é muito difícil, né, Fernando? Muito difícil, quer dizer, especialmente num país como o nosso. Então, quando se compara Brasil com Chile, isso aparece muito claramente. Quer dizer, num país menor, é mais fácil definir as prioridades, aparentemente. Talvez a grama do vizinho seja mais verde. Mas essa questão de definir prioridades é um problema. E eu acho que a gente tem avançado nessa direção. Muitos exercícios têm sido feitos de buscar definir listas, né, dos 10 dos 10 temas mais importantes que a gente deve avançar, que serão sempre criticados, claro, mas que encaminham o país numa certa direção. Então, por exemplo, a ênfase que tem sido dada à parceria da universidade com a indústria, isso já virou uma marca. Não é uma prioridade de tema, mas é uma priorização de estilo de trabalho, né? É criticável, a gente não pode abandonar o trabalho científico de maneira nenhuma, né? A ciência brasileira tem que continuar a avançar, mas é importante essa sinalização, como você falou no começo, de que o dinheiro investido na ciência tem que transbordar, tem que gerar inovações também. Então, para voltar à pergunta um pouco, eu vou tentar abordar um outro aspecto dela. Os setores que avançaram muito em pesquisa e inovação são exatamente os setores que já deram certo, como no caso da pesquisa do petróleo. Já há um impulso. Então, o sucesso econômico tem também uma certa capacidade de dinamizar esse setor, né? Com certeza, com certeza. Na verdade, o plástico verde pode ser considerado assim uma inovação com o DNA brasileiro. Mas até que ponto o Brasil, como potência ambiental, está se aproximando realmente de ser um país importante em inovação? O que nos falta para isso? Até onde nós chegaremos, na sua opinião? Eu acho que faltam mais iniciativas. O Brasil, nessa área ambiental, ele nasceu em berço esplêndido, né? Temos solo em abundância, áreas agrícolas, a maioria delas férteis, muita água, muito sol. Isso é fundamental para qualquer cultura que você planta e principalmente agora, mais recentemente, tecnologia. Antigamente diziam que os solos brasileiros não eram férteis, com um belo trabalho aí não só da Embrapa, mas de uma série de agências de agricultura nos estados. Hoje o Brasil tem produtividade muito boa na maioria das culturas. Virou referência na área de cana. E eu acho que nessa área de cana e etanol, o sucesso deve-se a uma inovação arrojada que ocorreu há quase 40 anos atrás, que foi o Proálcool. Uma iniciativa de algumas poucas pessoas decidiu-se usar o álcool como, primeiro, um aditivo da gasolina e, depois disso, carros totalmente movidos a álcool. Naquela época já se iniciava também o uso de álcool como matéria-prima para a indústria química e que hoje, com plástico verde, isso daí aumentou ainda mais. Vamos agora para o nosso último intervalo. No terceiro bloco, vamos falar de inovação aberta e dos novos paradigmas dentro desse campo. Fique agora com as manchetes do Brasil e do mundo. A gente se utilizou de um know-how e de uma tecnologia ancestral, né? A gente tem registros de bicicleta de bambu datados de 1900. A sensação de pedalar uma bicicleta de bambu ela é fenomenal, porque ela dissipa o impacto. Isso é muito gostoso, isso você sente numa bicicleta de bambu e os alunos falam muito e sentem muito isso.
A questão da inovação, principalmente, ela se deu porque nós também queríamos radicalizar a experiência com a educação ambiental e com a matéria-prima. Com o bambu, a gente conseguiu reduzir 2/3 do consumo do alumínio de uma bicicleta tradicional. E a gente buscou o manejo sustentável do bambu aqui no interior do estado para produzir essas 4.600 bicicletas. Então, além disso tudo, tem o componente pedagógico, que é a formação deles. Então, a rede municipal, nas diretrizes curriculares dos alunos, a gente tem a educação ambiental e a parte de sustentabilidade. Eu comecei a trabalhar com bambu por vários motivos, né? Um que a gente tem bambu pelo Brasil todo, por conta dele ser também um material natural, ele não agride o meio ambiente. Eu acredito que a bicicleta seja o meio de transporte mais eficiente, mais ecológico. Fiz pesquisas para ver que tipos de trabalhos tinham sido feitos antes com bambu e achei o Santos Dumont e fiquei sabendo que ele construía os ultraleves com bambu. Eu achei bem interessante a ideia também de unir a bicicleta, que é um objeto praticamente perfeito em termos de mobilidade urbana, com o bambu, que é um material sustentável. Eu diria nem que seria uma questão ambiental, seria uma questão de você tentar utilizar os materiais de uma forma mais inteligente. Nós começamos a produção das bicicletas em março desse ano de 2012, junto com a formação dos monitores que acompanham esses alunos. E hoje nós já estamos com aproximadamente 1.400 alunos pedalando todos os dias da sua casa até o céu e no retorno do céu até a casa de cada um deles. Nós estamos ampliando essa educação para a comunidade, para além dos muros da escola. A ideia é integrar as atividades do programa, mostrando para as pessoas que a bicicleta é possível nos planos de bairro, supermercados, parques, o céu, os terminais de ônibus, de trem, de metrô. Todo um plano, um bairro voltado para a educação de relações entre os modais de transporte mais saudável. Se você tem uma maçã e eu tenho uma maçã, e trocarmos nossas maçãs, cada um de nós terá apenas uma maçã. Mas se você tem uma ideia e eu tenho uma ideia, e trocarmos nossas ideias, cada um de nós terá 2 ideias. Esta frase, atribuída a Bernard Shaw, expressa o princípio por trás do conceito de inovação aberta, que consiste em incluir indivíduos e entidades de fora da empresa no processo de desenvolvimento de produtos e serviços. Antônio, o que você pode dizer sobre a experiência da Braskem nesse processo aberto de inovação, nessa busca de novos parceiros? Tem dado certo? Funcionou? A gente já tem isso como tradição já há algum tempo. Hoje a Braskem atualmente conta com cerca de 400 pesquisadores no Brasil e também nos Estados Unidos, uma equipe menor nos Estados Unidos. Mas a gente é ciente de que a gente não tem todas as competências necessárias para o nosso negócio. E essas competências a gente tem que buscar através da inovação aberta. O nosso trabalho no início sempre se deu com universidades. A gente tem projetos já de longa data com as principais universidades do país, como a Universidade Federal do Rio de Janeiro, Unicamp, Federal do Rio Grande do Sul. Temos também ótimos trabalhos, com ótimos resultados, com institutos de pesquisa, como é o caso do IPT. Eu estava até conversando com o Landgraf aqui no início, eu me lembro de um projeto que a gente fez com o IPT, no que já foi Braskem, uma das empresas fundidas na Braskem, há 20 anos atrás. Temos um ótimo trabalho hoje na área de catálise com o Instituto Nacional de Tecnologia, o INT, no Rio de Janeiro, e mais recentemente temos também um ótimo trabalho em biotecnologia, que é uma área nova da Braskem. A gente não tinha essa competência e a gente buscou ela na Unicamp, através de um projeto de parceria
com o Laboratório de Genômica da Unicamp e também com o Laboratório Nacional de Biociências, onde hoje a gente tem uma equipe da Braskem, num laboratório montado pela Braskem, fazendo pesquisas de interesse da empresa, contando eventualmente com parcerias dos pesquisadores desse laboratório nacional. Mas também a gente tem trabalhos com empresas fornecedoras de tecnologia, que antigamente só forneciam e cobravam. E hoje a Braskem tem projetos em conjunto com empresas na área de catálise, como é o caso da Grace, na área de biotecnologia, como é o caso da Novozymes. Nós participamos em conjunto com os pesquisadores de empresas líderes no mundo nessas áreas. Fernando, você acha que isso pode ser um novo paradigma? A tendência anterior era das empresas terem as suas pesquisas fechadas a 7 chaves. Pode haver uma alteração com esse processo? Bem, em primeiro lugar, essa ideia da inovação aberta está no próprio DNA do IPT. O IPT nasceu há 113 anos atrás, já dentro dessa história de colaborar com a indústria, né? Então, é a indústria buscando no IPT esses desenvolvimentos. E a gente tem visto isso crescer sem parar, né? E uma das novidades dos últimos 15 anos, né, a partir do momento em que o mercado se abre e mais empresas estrangeiras entram, a surpresa nossa, a nossa primeira ideia é de que o mundo ia se fechar para nós, pesquisadores de institutos e da universidade, certo? Porque viriam empresas internacionais com seus centros de pesquisa e qual é o nosso papel? E a nossa surpresa foi que essas empresas internacionais vinham buscar a contribuição de institutos e da universidade para a geração de novas ideias para os seus trabalhos. Então, isso foi surpreendente para nós, né, vindos lá dos anos 70, de um nacionalismo exacerbado, né? Então, vem vindo de muitas direções essa tendência para a inovação aberta. E que tem resultado, assim, as últimas novidades nessa direção, é a possibilidade de termos consórcios de empresas em torno de um tema. Então, aquele projeto de gaseificação que eu mencionei é um bom exemplo disso. Quer dizer, são 3 empresas brasileiras importantes juntas em um único projeto. Agora, uma pergunta para os dois. Vocês acham que a questão da inovação só se resolve na grande empresa ou há um espaço também para inovação na pequena e na média empresa? Eu vou dar um exemplo que eu acho que tem a ver também com o Open Innovation. O maior centro de tecnologia da Braskem fica no Rio Grande do Sul e a principal finalidade desse centro de tecnologia é prestar apoio a clientes da Braskem, que a maioria deles são pequenas e médias empresas. Esses clientes têm a visão de mercado, eles sabem o que é importante, aquilo que o mercado está demandando, trazem um problema ou uma nova ideia para a Braskem e juntos com nossos pesquisadores, uma vez que eles não têm condição de investir numa estrutura de pesquisa como a Braskem investiu, eles desenvolvem uma solução para atender às suas necessidades. Eu acho que é um belo caso de Open Innovation e é um belo caso deles poderem também desenvolver sua tecnologia contando com o apoio nosso, uma vez que eles são clientes, são importantes para a empresa. Fernando, o que você acha do papel da pequena e da média empresa na inovação? Bem, eu acho que podemos olhar para essa situação de 2 maneiras. Primeiro, o efeito da inovação e do atrativo da inovação na própria criação de novas empresas, né, que naturalmente nascem pequenas. Então, eu acho que hoje em dia temos um volume de recursos para isso enorme. Quer dizer, aqui no estado de São Paulo, com recursos da FAPESP e mais recursos da FINEP, um recém-doutor que tem uma ideia muito boa, ele consegue pegar dinheiros de governo, R$1 milhão para montar o seu negócio. Então, hoje em dia, tem mais dinheiro do que ideia boa nessa direção. Então, e essas empresas nascentes, é claro que elas vão buscar, vão continuar com a parceria com os seus berços universitários, naturalmente, né? Então, esse lado é um lado que eu acho que é importante valorizar. Cada vez mais a gente percebe a ligação das pequenas e médias indústrias focadas, empurradas pela necessidade da competição, certo? E empurradas na direção de buscar inovação. Então, o IPT atende anualmente 4.000 empresas que vêm buscar no IPT ou apenas um ensaio, uma calibração, mas muitas vezes pequenos projetos de pesquisa
Então nós temos um número grande de parceiros que são empresas médias e até mesmo pequenas. Então é alvissareiro. Você disse que há muito dinheiro. No entanto, a lei do bem, que incentiva empresas inovadoras, é um pouco criticada por causa da burocracia em se conseguir realmente o recurso. Como explicar isso? Como superar esse processo burocrático, tanto no nível estadual como no nível federal? Certo. Realmente isso é um desafio, né? Nós temos uma necessidade de controle. Eu acho que esse clima que a gente vive no Brasil, de nos sentirmos tão ameaçados pela corrupção, etc., gera uma necessidade de controle contínuo que acaba gerando todos esses problemas. Né? A necessidade de, será que aquela empresa está de fato inovando com esse dinheiro que eu estou dando para eles? Né? Então, eu acho que a necessidade, o espírito de confiarmos mais, certo? Vai ter riscos, eu acho que, claro que tem riscos, haverão os aproveitadores, mas nós temos, passa por isso, certo? Passa por desconfiarmos um pouco menos nas empresas e nas pessoas que estão procurando inovar. Vai ter problema? É claro que vai. Mas se nós continuarmos colocando cada vez mais controles, aí é que a gente não consegue usar o dinheiro que parece disponível. Antônio, você concorda que a burocracia ainda é um empecilho? É um empecilho desde que você trate como empecilho. Se você encarar de frente e ter pessoas que possam entender como é que funciona o mecanismo, dialogar, e os órgãos de fomento estão sempre dispostos a dialogar, essa pessoa preparada vai poder submeter os dados, submeter os projetos e depois fazer o acompanhamento de uma forma muito boa. Aí a coisa fica bem mais fácil. Agradeço então a presença dos nossos dois convidados de hoje, o professor Fernando Landgraf, presidente do Instituto de Pesquisas Tecnológicas do Estado de São Paulo, e o engenheiro químico Antônio Mosbacher, diretor de Tecnologias Renováveis da Braskem. Este é o programa Capital Natural e eu sou Fernando Gabeira. Continue com a gente.